Não sei quem é você, e muito menos em que tempo você está abrindo este vídeo. Seja em casa, seja no trabalho, seja no trânsito. Se for no trânsito, lembre-se, celular e direção não combina, ok? E se este você está compartilhando na roda de amigos, aonde quer que você esteja. Glória a Deus pela confiança depositada neste projeto. Recebemos você de braços estendidos, dando glória a Deus e abençoando a sua vida em nome de Jesus Cristo. Até porque não existe um meio melhor de se começar um vídeo ou um trabalho como este, que é voltado para abençoar você, senão abençoando. Então você já sabe, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho, faça o seu comentário na aba correspondente e seja um cooperador, abençoador deste projeto para a honra e a glória do nosso Deus. Enquanto você está dando glória do outro lado da telinha, aqui nós também estamos fazendo o mesmo. Junto com você, vamos continuar esta jornada dando glória a Deus e aleluia. E enquanto a nossa lição de hoje, nós vamos observar se Deus realmente condena aqueles que praticam boas ações com intenções hipócritas no coração. E sobre pressão solidária temos que entregar metas. Isto é imposto pelas Escrituras? Somos obrigados, segundo as Escrituras, a praticar boas ações? Somos obrigados a ofertar? Somos obrigados a dizimar, segundo as exigências que são nos impostas? Isto e muito mais nós vamos discutir aqui no desenvolvimento desta lição. Se eu pesquei você, fique conosco até o finalzinho. Que o Senhor possa abençoar poderosamente em nome de Jesus Cristo. Graça e paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Segue junto. Vamos para o desenvolvimento deste vídeo. Refrescando sua memória. O comentarista, ainda na primeira lição, ele desenhou o Sermão do Monte em 5 discursos, e que estes seriam desenvolvidos no decorrer deste trimestre nas salas presenciais, nas EBDs espalhadas pelo mundo. Estas que não sei se você está participando delas presencialmente ou por alguma razão ou circunstâncias, não sei. Você pode deixar aí na aba dos comentários a sua opinião, dizer o que está acontecendo, em participar das salas presenciais. Hoje, por exemplo, nós não conseguimos participar da nossa EBD, mas como um compromisso que nós temos e de alguma forma este material possa alcançar também os nossos cooperadores, estamos mantendo este trabalho porque também é uma forma de comunicação. Ou seja, mesmo que não consegui participar, mas de qualquer forma vão ter em mão aquilo que produziria ou pelo menos 50% ou 30%, né, em sala de aula. Como você já sabe que o nosso trimestre está desenhado em cima destes 5 discursos, a pergunta é: a qual destes a lição de hoje corresponde? Me responda esta pergunta inicialmente, porque nós não podemos olhar para o texto da nossa lição de hoje e não podemos isolar o texto, porque se ficarmos somente com o princípio da base da lição de hoje, nós vamos isolar todo o restante. Inclusive, a lição de hoje ela já faz ponte para a lição do domingo que vem. Agora, é importante você ter a ciência desta resposta em saber a que discurso a lição de hoje está correspondente entre os 5 que foram desenhados pelo comentarista no começo da lição ou no começo do trimestre. Eu insisto neste fio porque este é o princípio de compreensão daquilo que nós estamos estudando. Porque se nós ficarmos somente com a parte devocional, aqui nós vamos ter bagagem suficiente para falar sobre ofertas, sobre jejum, sobre oração, sobre as esmolas, sobre a questão de justiça, que já vamos entrar já no primeiro versículo do texto. Então, na parte devocional, nós temos material suficiente para discutirmos aqui o tempo todo. Mas nós não queremos nos ater na parte devocional. Nós queremos nos ater na parte técnica do texto, da lição. E é nesses trilhos
é que estamos desenhando este material para que você tenha uma compreensão, não segundo o que eu acho, ou o que você ouviu do seu professor, ou daqueles que estão diante de você para lhe passar ou lhe transferir conhecimento, mas que você tenha uma noção concreta do que as Escrituras estão dizendo de fato e o que elas apresentam. Então, assim como a lição, as suas bases são as Escrituras, nós estamos usando suas bases, literalmente. E quando falo suas bases, não quer dizer que são várias Escrituras, mas sim vários textos. Às vezes a gente se obriga a falar as coisas especificamente, porque senão as pessoas criam uma especulação de tanto achismo que é difícil chegar a uma conclusão ou um bom senso. E o segundo ponto que eu considero de extrema importância para a compreensão do assunto é o contexto do Sermão do Monte. Nós não podemos entrarmos no conteúdo da nossa lição se eu não tiver na mente o contexto original da primeira lição. Qual é o contexto? É continuarmos ligados que o sermão está sendo produzido no monte e que ele tem direção certa, apesar de que no monte nós temos a multidão, nós temos os discípulos e nós temos agora os apóstolos. A outra coisa importante, que no caso é o terceiro ponto importante para o contexto da compreensão do que nós estamos estudando, é sabermos para quem destes três grupos o sermão está sendo aplicado. É para a multidão? É para os discípulos? É para os apóstolos? Você vai me dizer, são para todos. Quando nós olhamos para o contexto da nossa lição, o comentarista aponta somente para os discípulos, criando a ênfase de que aquele discurso está sendo desenhado por Cristo para todos, mas não é para todos. Hoje sim, este sermão é aplicado para todos nós, mas no contexto histórico do sermão, naquele momento, o sermão não estava sendo dirigido nem para os discípulos e muito menos para a multidão. É importante você saber e ter essa compreensão, porque senão você não vai compreender o Sermão do Monte. Então estes são os três pontos fundamentais para a compreensão do nosso texto. E isto exige tanto de mim, como também de você a partir de agora, para que você possa ter uma compreensão em uma proporção maior. Que o seu leque não fique nisso, mas que seja estendido. Para isto acontecer, é importante você não abrir mão destes pontos que são fundamentais. Consegui fazer com que você trouxesse a memória da primeira lição e me responder a primeira pergunta que ele fez a respeito de que discurso a lição de hoje corresponde? Isto é obrigação do seu professor lhe instruir desta forma. Agora, se ele está aplicando somente para a parte devocional, sinto muito, meu irmão. Se você respondeu que estamos iniciando o quarto discurso pintado pelo comentarista, agora, como você sabe disso, qual o tema desse quarto discurso? Se você respondeu os atos de justiça, glória a Deus pela sua vida. E que você continue neste processo de desenvolvimento, que você vai longe. Agora vamos somar. Assim como o comentarista dividiu o terceiro discurso em 5 partes, neste ele divide em 2 partes. Hoje nós estamos na parte introdutória do quarto discurso, que é os atos de justiça. Ainda que o tema de nossa lição não seja correspondente com o tema descrito no discurso, não significa que estamos falando de coisas diferentes. Apenas o comentarista expôs um pensamento de melhor compreensão, até porque nós não estamos estudando especificamente o quarto discurso literalmente. Literalmente como todo o quarto discurso. Como o comentarista dividiu em 2 partes, a temática desta primeira parte é sendo verdadeiros. Está complicado demais para você compreender estas coisas? Não se preocupe, que na medida em que você vai nos acompanhando, você
ao passar do tempo, nos compreender com facilidade. Até porque este tipo de informações, desta forma, não são nos desenhadas. Porque o hábito que nós temos é de ler um texto ou ler uma passagem específica e criar um contraponto ou uma opinião sobre o que foi lido, enquanto a parte técnica não era discutida. E aqui a minha opinião, literalmente, ela não importa para você, muito menos a sua para mim. O que importa aqui nesse produto, neste vídeo, é que seja discutido a parte técnica, ainda que por vezes eu apresente meu ponto de vista, mas não significa que ele seja importante para você. Você consegue compreender isto? É isto que eu quero lhe dizer. E o meu ponto de vista não é para ser importante para você. Você aceita o se quiser, porque a nossa preocupação aqui é desenvolver o material em estudo. E para a compreensão do mesmo, só conseguiremos se fizermos e obedecermos estes critérios. E aí, estes critérios, às vezes, se torna muito chato fazê-los, ouvi-los e praticá-los. Mas nós temos que manter a linha, até porque queremos que você cresça espiritualmente, em conhecimento, em graça. Você já ouviu isso em vários vídeos, outros, e vamos continuar falando isto porque são bênçãos distribuídas para a sua vida. E este é o propósito deste canal. Se não for para lhe abençoar, então o que nós estamos fazendo aqui? Vamos para a nossa lição, que é a lição de número 8, discutida neste domingo. Aí está o tema que já proferimos anteriormente, e o nosso objetivo está na lição em classe, Mateus capítulo de número 6, versículo de 1 a 4. Este é a primeira parte do discurso desenhado, ainda lá na primeira lição, repetindo mais uma vez, incansavelmente, para que você possa botar dentro da sua cabeça o que nós estamos estudando. Quarto discurso, que corresponde do versículo 1 ao versículo de número 18. Esta é a primeira parte do discurso, cujo tema é sendo verdadeiros. Então você já sabe a aplicação deste texto no contexto do nosso trimestre. Também você já sabe o contexto do texto em análise. E no primeiro versículo, nós temos o primeiro gargalo desenvolvido pelo comentarista, que ele não apresenta na lição, mas traz especificamente no livro de apoio aos professores. Este livro ele não está restrito somente aos professores. Você pode adquiri-lo também. Se você não conseguiu adquirir na secretaria da sua igreja, você pode entrar no site da CPAD e adquirir tanto a lição quanto o livro. Ainda que seja um auxílio aos professores, mas isso não está imputado de você não adquiri-lo também. E qual é a situação criada aqui pelo nosso comentarista? Ela corresponde a esta frase: a vossa esmola diante dos homens, apresentada por esta tradução. Em outras, nós vamos encontrar esta expressão aplicada de forma diferente e que pode ser traduzido ou interpretado também de forma diferente desta aqui. Quem observou a estrutura do livro correspondente à lição, em algum momento esperávamos que fosse tratado também dentro da lição. Mas na epígrafe que deveria ser tratado sobre o assunto que está no primeiro ponto e é exatamente a segunda epígrafe, ele não aborda esta situação. Somente no segundo ponto é que vamos observar a editoria da CPAD apresentando no auxílio bibliológico alguma coisa correspondente, que não é o ponto de vista do comentarista, mas a de John Wesley, uma porção que está no dicionário Bacon. A CPAD também tem que vender seu pão, né? Acredito que com tudo isto, o comentarista já está muito satisfeito de ter a sua obra publicada, né, para toda a convenção do nosso estado. Já é uma honra sem precedente. Mas, de qualquer forma, eu preferia que o auxílio bibliológico tivesse também o ponto de vista do nosso comentarista. Mas... E o motivo de nossa preferência é porque o comentarista nos dá um gancho para apresentarmos algo
não é novo. Essa questão de novo, esse termo novo, ele é assustador no nosso meio. Porque o que vou lhe passar não é novo. Porque não é. E o que vou transferir para vocês é só um resultado de pesquisa e muita força de vontade para compreender sobre o assunto. Se você tem o livro, é na página de número 146 que está o nosso problema, ou o problema que nós vamos discutir. No versículo 1 do capítulo 6 de Mateus, o texto que corresponde à nossa leitura da nossa lição é da Almeida Revista Corrigida, e o texto correspondente: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. E o contraponto feito pelo nosso comentarista é que ele apresenta Almeida Revista Atualizada, trazendo o mesmo texto, mas com a expressão bem diferente. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Então a pergunta que nós fazemos: o que é esta justiça? Quer dizer que a vossa esmola, ou dar a esmola, corresponde à justiça, a esta justiça? Ou seja, quando eu dou esmola, eu estou exercendo justiça? Mas se ficarmos com o texto da Almeida Revista Corrigida, em exercer a vossa justiça, como é que nós vamos saber o objeto dessa justiça? Nós não temos compreensão do objeto desta justiça aqui, segundo o texto de Revista Almeida Corrigida. Almeida Revista Corrigida. O objeto desta justiça é em dar esmola. É a mesma coisa ou não é? Não sei qual é a tradução que você faz uso, mas, dependentemente de qual seja, você vai encontrar estes probleminha de interpretação muitas vezes. Porque em umas você vai ter facilidade de compreender o texto, em outras você não vai entender absolutamente nada. E aqui é que o comentarista nos traz a ponte, porque ele traz em seguida o texto original que é extraído, ou que foi extraído, os dois textos acima. E o comentarista apresenta-nos uma opção de preferência, e no caso a sua preferência, fica com a parte da Revista Almeida Atualizada. Mas aqui surge uma questão. Mas então, o que nós vamos fazer com o outro texto, ou a outra tradução? Se ele não é preferível, então não é aceitável? Então ele está errado? Se ele não está errado, qual a melhor tradução a ser adquirida? Com isto eu esperava aqui na continuação do comentário que ele fizesse uma exposição mais ampla, mais abrangente, mais compreensível. Que tipo? Que ele explicasse o porquê dessa diferença. E ele não traz isto. E por ele não tratar esta situação, é que a gente começa a fazer questionamentos. Não é sobre a sua obra, não é sobre o seu pensamento. É sobre a questão da diferença entre os textos. Porque assim como está grifado aqui para vocês, e para ele o preferível é o texto da Almeida Revista Atualizada, ele cria uma outra situação. Para ele, esta situação é um problema. Aí a questão que a gente faz é por que é um problema? Como resolver este problema? Quem vai nos dar esta resposta? Quando você é um aspirante das Escrituras Sagradas e se depara com esta situação, isto vira um problema na cabeça destes. Inclusive, isto foi um problema na minha vida por muito tempo. Ninguém conseguia me responder por que esta diferença de textos, se todos estão sendo extraídos do mesmo texto, que é o original. Inclusive, aqui o comentarista nos aponta o original. Está aqui na tela. Como é que tem essa variante? Como é possível esta variação se o texto original é apenas um? E neste meio tempo, eu comecei a crucificar certas traduções.
Cheguei até a condenar a sua posição textual, a forma dela falar, a escolha das palavras grosseiras. Assim, inaceitável, por exemplo, você vai encontrar em traduções a palavra cerveja. Literalmente, você vai encontrar a palavra cerveja em determinadas traduções. Não vou lhe dizer qual é. Você vai se deparar um dia com esse texto aí. Então, com isso, eu comecei a descartar determinadas situações e fui em busca do que seria mais próximo do original. E foi somente por esta e por causa desta busca é que cheguei a um pensamento comum sobre essas diferenças de traduções. Inclusive, essa porta que o comentarista está nos abrindo aqui, eu tenho a oportunidade de compartilhar isso com você, que é aspirante das Escrituras. E tenho certeza que vai lhe ajudar muito, porque isto me ajudou de uma forma tremenda. Porque estas traduções que antes eu abria mão, descartava pela sua forma, pelas suas cintas, hoje eu abraço, eu estou trabalhando para ter especificamente uma unidade de cada tradução. E olha que não é fácil, até porque não é barato. Então o comentarista apresentou a sua preferência, mas não explicou o porquê da diferença entre os textos. Talvez eu consiga iluminar a sua mente sobre este assunto. Mas antes, você já fez sua inscrição neste projeto? Está bem aqui, ó. Só clicar nessa chavezinha vermelha, inscreva-se, acione o sininho, compartilhe esse material com seus amigos, com os irmãos, com aqueles preferíveis, né, que não participam das escolas, das EBDs. Mostrarmos para eles a importância de participarmos, porque a estrutura e a preservação das doutrinas está em conhecê-las. Se nós não conhecemos, como é que nós vamos defender? Como é que vamos contra-argumentar alguma coisa sobre o que nós não conhecemos? Então a porta, o caminho mais curto para que isto aconteça, são as nossas EBDs. E este é um material que eu tenho a alegria, né, e a satisfação de produzir, porque eu tenho o objetivo de alcançar de qualquer forma você. Eu sei que eu vou chegar um dia até você. Se eu cheguei hoje, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e estamos trabalhando para que sua vida se desenvolva para a honra e a glória de nosso Deus em graça e conhecimento. Glória a Deus. Então, a primeira coisa que eu aprendi nesta busca foi que não existe uma tradução literal do original. Essa foi a primeira coisa que eu aprendi. Com isso, eu já comecei a rever os meus conceitos sobre a questão das traduções. A segunda coisa foi a compreensão, o porquê que não existe nenhuma tradução literal do original, por conta da síntese textual. Este é o motivo de não haver uma tradução literal do original, por conta da síntese textual. A segunda coisa que eu aprendi, e isto foi muito duro para eu poder aceitar. E a terceira porrada que peguei sobre o assunto foi que o original somente o hebraico. Então, se você quer estudar os originais, somente o hebraico. A partir dele, nós temos o grego, temos as traduções equivalência formal, temos as traduções parafrase, temos as traduções equivalências dinâmica. Este é o esqueleto de todas as traduções que existem sobre os textos sagrados, os textos originais. E tenho a felicidade e a alegria de compartilhar isto com vocês, porque só depois de ter este entendimento é que aprendi a amar todas as traduções, com exceções, e vou já lhe mostrar. Então hoje, para você ter o original, você tem que se formar em hebraico e grego. Se você não dominar estas duas línguas, você vai depender de fontes outras. Inclusive, o nosso comentarista é formado tanto no hebraico como no grego. Inclusive, ele promove salas sobre estes dois temas. E aos que não têm informação sobre o assunto,
O que nos resta é nos contentarmos com o que existe, que é exatamente as traduções de equivalência formal, dinâmica e parafrases. Não sei se você já conseguiu ouvir sobre isto algum dia na sua vida, porque meu irmão, os meus, não conseguiram me dar resposta sobre essa questão que nós estamos trazendo aqui para você. E sobre a equivalência formal, tudo que você precisa saber, a princípio, vou lhe mostrar. A equivalência formal, ela tenta pegar o termo original, e aquele termo é produzido para uma tradução equivalente, ainda que não faça tanto sentido. Este é um princípio obedecido nas produções das traduções. Em seguida, eu trago para você a estrutura usada pela equivalência formal, que são os textos receptos. Estes são os textos. Nós não vamos entrar no assunto porque não é a pauta. Estou apresentando para vocês o motivo de haver tantas traduções. E em seguida, eu lhe apresento as traduções que correspondem e que usam os textos receptos e que são de equivalência formal. E abaixo você tem as traduções que correspondem. Aí temos a CF, a RC, temos a ARC, a QJ e a QJA. Ou seja, nós temos a Almeida Corrigida Fiel, a Revista Corrigida, temos a Almeida Revista Corrigida, temos a King James e temos a King James atualizada. Estas correspondem aos textos da equivalência formal, aos textos receptos. E a equivalência dinâmica? Ela não quer trazer do texto original para a tradução o termo exatamente, mas o sentido exatamente do texto. A base de sua estrutura, os textos críticos. As traduções que correspondem à equivalência dinâmica são a RA, ARA, ANAA, NVI, NVT, A21 e NTLH. Então nós temos a Revista Atualizada, a Almeida Revista Atualizada, a Nova Almeida Atualizada, a Nova Versão Internacional, a Nova Versão Transformadora, a Século XXI, ou Almeida Século XXI, e a Nova Tradução Linguagem de hoje. Essas traduções correspondem à equivalência dinâmica, que tem como base dos seus textos os textos críticos. Então estas são as traduções que correspondem à equivalência formal e à equivalência dinâmica. Outra coisa que você precisa saber, aí abaixo do rodapé tem uma nota que acentuamos para não esquecermos, e ainda que concordem em seus textos, a equivalência formal como a equivalência dinâmica são diferentes em sua interpretação. E o maior exemplo disso aqui está no texto em discussão, lá dentro do livro do nosso comentarista. E a última desta série é a parafrase. Temos a TNM e a mensagem. Aí abaixo você está observando uma nota que produzimos sobre a TNM, que é a tradução Novo Mundo. De todas as que você está vendo, esta é a única que abrimos mão inteiramente. Existem outras que também são do mesmo naipe, mas aqui eu trouxe a princípio para que você tenha um entendimento, né, e a partir deste, seu leque de compreensão possa ser estendido. Porque aqui tem muitas outras traduções que nós não trouxemos, como por exemplo a Peshita, a Jerusalém, muitas outras. Isso aqui é uma base para você ter a compreensão de que as traduções ou elas usam ferramentas da equivalência formal ou da equivalência dinâmica. Quais ferramentas da formal? Os textos receptos, e da dinâmicas, os textos críticos. Esta é a base de sua compreensão. Após este entendimento, aprendemos a amar todas as traduções e, com muita dificuldade, aos poucos, né, estamos organizando um volume de cada uma delas. Não é barato. E, por fim, é importante mostrar a evolução de alguma destas traduções. Nós temos a Revista Atualizada, que hoje
Nós temos a tradução desenvolvida com base nos textos críticos, mas já houve um período em que ela foi formal. Aí está as edições de 1959 a 1993, ela usava os textos da equivalência formal. E esta foi a sua evolução na Nova Almeida atualizada, que está dentro dos padrões da equivalência dinâmica. Aí tem um texto para você comparar as duas. Se você possui a revista atualizada, a edições de 1959 a 1993, compare com a tradução da Nova Almeida atualizada, para você observar sua evolução. E em seguida, temos a revista corrigida versus a revista atualizada, edição 59 e 93, e abaixo o texto para você comparar as duas traduções antes de haver a sua evolução textual. E mais um exemplo para você conferir em casa, se você possuir essas traduções, para você comparar a King James atualizada, que é de equivalência formal, com a RA, que é dinâmica, hoje, dinâmica. E aí está o texto correspondente para você fazer essa comparação e se desenvolver nas escrituras sagradas. Inclusive, este material, este mapa, eu vou disponibilizar para você aqui nas descrições um link para você fazer o download em PDF. Se você achou que este material tem alguma importância para você, nas descrições eu estou deixando o link para você fazer o download deste mapa. Inclusive, este material em diante, nós vamos pôr todos eles em PDF à sua disposição para você baixar gratuitamente, e o que é mais importante, sem armadilha, tá? É um link confiável. Não estou criando arapuca para você, ok? Então, se você mostrou interesse em possuir o material, o link está na descrição do vídeo para você fazer o download em PDF. E aí você pode imprimir e guardar entre seus documentos, e que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus Cristo. Vamos de volta para o texto. O versículo 1, já resolvemos a questão. Aqui, no segundo versículo, a parte devocional, você já discutiu com seu professor em sala de aula. Então, tudo que eu quero trazer para você deste texto é a interpretação do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 8. Vamos trazer aqui para vocês a nova versão transformadora, a NVT. Por que fazer uso dela? Porque ela é a única que traz a palavra dom em todo o seu texto. Embora que a linguagem de hoje também traga esta palavra, mas somente no início do texto. Romanos 12, versículo 8. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Por que destas coisas? O apóstolo Paulo é muito sábio sobre esta questão. Ele sabe que a pessoa só consegue encorajar outra se ela tiver o dom. E se você tem o dom de exortar, que faça uso do seu dom, mas não com o propósito de se promover. Ou seja, se você tem o dom de exortar e está usando para se promover, o seu reconhecimento é o seu pagamento. Ou o reconhecimento que você está buscando é o seu pagamento. Deus não lhe deve um mísero centavo. E se seu dom for de contribuir, faça-o com alegria. Mas não faça para intimidar outros. Isto aqui é uma interpretação direta do que Jesus está dizendo aqui no versículo de número 2, produzida pelo apóstolo Paulo. É tremendo isto aqui. Porque o apóstolo Paulo bota todos, sem exceção, debaixo de um mesmo julgamento, que é a palavra de Deus, que são as escrituras sagradas. Ou seja, aquilo que estava sobre a sua vida
também estava sobre a vida daqueles que ele liderava e comandava. Inclusive, quando ele fala aqui na continuação do texto, ou se for o de exceder liderança, ou se você tem o dom de liderar, lidere com responsabilidade, sem opressão, sem julgamentos premeditados, mas com responsabilidade. E se o seu dom for de demonstrar misericórdia, pratique misericórdia com alegria. Não porque você acha que tem poder para ter misericórdia. E no texto do versículo de número 3, é aonde faz ponte para a lição do domingo que vem. Versículo 16 ao versículo 18 já faz parte da lição do próximo domingo. Inclusive, isto é pauta da terceira epígrafe do primeiro ponto em discussão. A forma como Jesus apresenta o versículo de número 3, este texto, esta porção sagrada, é tremendo. Porque ele nos dá o entendimento de que estas coisas não são obrigadas. Não são obrigatórias. É por isso que já disse por diversas vezes que a parte devocional já foi discutida na sala presencial. Aqui não vou falar sobre ofertas de maneira nenhuma, porque não é obrigado você ofertar, não é obrigado você jejuar, não é obrigado você dar esmolas, não é obrigado. Não é uma obrigação imposta pelo seu pastor, não é uma obrigação imposta pelas Escrituras Sagradas, e Cristo, em particular, não deseja que isto seja obrigado, que você faça isso por pressão e sob pressão. Agora, se você oferta, se você jejua, se você dá esmola, aqui está a chave no versículo de número 3. É por isso que Jesus começa. Mas, se você vai ofertar, se você vai jejuar, se você vai prestar caridade, você tem que obedecer esse padrão aqui. E o motivo por que deve obedecer este padrão. Agora vem a parte que você às vezes não concorda comigo. Mas não me importa se você não concorda. Mas é o que o texto está desenhando. Segundo o seu contexto. Jesus está mostrando para os seus apóstolos. Ele não está exigindo que os seus apóstolos façam isto. Ele não está exigindo. Agora, se eles praticarem, estes padrões têm que ser obedecidos. É aonde entra o mas. E uma outra coisa que o Senhor estava ensinando para os seus apóstolos era a forma em que eles faziam os seus jejuns, ou apresentavam os seus jejuns. Você sabe muito bem quantos jejuns, né, que eram praticados e que são praticados pelos judeus. E o período, respectivamente. E Jesus estava mostrando para eles agora que aquela fórmula que eles usavam, eles tinham que abrir mão. É onde entra Mateus capítulo de número 6, versículo 16 ao versículo de número 18, ainda dentro do mesmo assunto. Embora que nós vamos tratar em lições separadas, mas faz parte do mesmo assunto. E o que eles deveriam mudar quando fossem fazer seus sacrifícios, seus jejuns? Ele não desfigurasse o rosto, para que os outros vissem ele em período de jejum, já decifrasse se aquele lá está jejuando. Aquele lá está se consagrando. O Senhor diz aqui no texto que este reconhecimento já é sem o pagamento. Então, o motivo e o propósito pelo qual ele estava jejuando não vai servir de nada, porque o seu pagamento já foi feito. Não queria reconhecimento? Então, o Senhor não deve nada para o cidadão que faz dessa forma. E aí, em seguida, o Senhor dá a fórmula para fazer o jejum correto, para que o Senhor tenha compromisso com aquele que está jejuando. Versículo de número 17 e o versículo de número 18. Diferente do que está acontecendo nos nossos dias.
O que está acontecendo nos nossos dias? Trabalhos, campanhas de orações são promovidos, e de imediato uma campanha acompanhados de jejuns. Mas o problema é a fórmula. Quando estes chegam na reunião, ele precisa identificar aos outros que está em compromisso ou está fazendo jejum. E os outros que já estão na reunião, eles têm que fazer a pergunta: quem está jejuando? Então você tem que se manifestar, dizer: eu estou jejuando. Eu estou jejuando até a hora X. Pretende jejuar até que hora? Eu pretendo jejuar até a hora X. Meu irmão, tá tudo errado. Não dá certo. Aí, quando você expõe o seu jejum desta forma, o Senhor não lhe deve nada. Você já recebeu o seu pagamento. Agora, a questão sobre este assunto, aqui que é muito importante a gente lembrar isto: quantos jejuns que já foram feitos e até hoje você espera o seu cumprimento e ele não chegou? Quantas campanhas que você já participou e nada aconteceu? Parece que entrou no mar do esquecimento. Você não sabe por quê? Está aqui o segredo das suas campanhas não ter surtido o resultado. Porque quando você fez as campanhas, você botou na sua boca em um trombone e saiu gritando para todo mundo que estava em campanha por certa situação, por certo problema, para a solução de certo problema. Foi por isso que a solução nunca chegou. Porque o seu pagamento você já recebeu. Você não queria que todos soubessem que você estava em campanha? Esse era o seu pagamento. Você não queria que todos soubessem que você estava jejuando por uma causa específica? Você já recebeu o seu pagamento. O Senhor não está te devendo nada. Agora, se você quer fazer prova do Senhor, é aqui. É nesta situação que você prova o seu Deus. É nestas circunstâncias que você faz prova do seu Deus. Quando você se compromete com Ele, não com segundo ou com terceiros. E isto, meu irmão, se aplica a tudo o que fizermos dentro da casa. A tudo. Desde o louvor, desde a ida à congregação, ao que acontece lá dentro. Seja no louvor, seja na oferta, seja no dízimo, seja em que for a circunstância. Essas diretrizes são aplicadas em nossas vidas literalmente. Se nós fazemos para nos promovermos e para sermos vistos, este é o nosso pagamento. E quando o comentarista apresenta ou pinta uma situação desta, a minha mente vai muito além das páginas de nossa lição. Porque o que eu estou vendo quando eu observo estes ensinamentos? Eu estou observando a cara de espanto dos apóstolos, ouvindo isto de Cristo, e que estas coisas seriam os dispositivos que a partir destes suas vidas seriam regidas. É isto que eu vejo. E mais, eu vejo o dono da obra tratando com os seus encarregados. Literalmente, aqueles que ficariam responsáveis em dar continuidade à sua obra. A responsabilidade que estava sobre os ombros destes homens era muito grande. E outra, eles não tinham como recorrer daquela situação. Eles tinham que obedecer, eles tinham que praticar a partir daquele momento. Era um caminho sem volta. O que eu quero dizer com isto é que os obreiros que aceitaram a sua imposição de mãos para o ministério, eles não têm opção mais para dizer não. Eles não podem recorrer. Eles não podem chegar amanhã no seu gabinete e dizer: ah, meu pastor, não dá mais para continuar. Dessa forma aí não dá. Dessa forma aí não dá para mim. Eles não têm opção. Eles aceitaram a sua imposição de mão. Agora eles têm que lhe ouvir. Agora você tem que tratá-los. O poder está em você fazer isto. Quantas vezes o Senhor já sentou com o seu corpo de obreiro de primeiro escalão? Quem são os obreiros de primeiro escalão? Diáconos e auxiliares.
Esses são os obreiros de primeiro escalão. Quando você sentou com eles? Não para bater papo, contar anedotas, falar um do outro. Não. Sentou com eles para tratar como Cristo está tratando seus apóstolos. Sentou com eles e mostrou seus ensinamentos. Uma oportunidade tremenda seria a lição desse Sermão do Monte aplicado diretamente para este corpo, por seus pastores. Mas o que acontece nas congregações? O que é aplicado para o corpo de obreiro é o mesmo que é aplicado para a nave da igreja. Então, ser um professor da escola dominical é muito difícil, porque para cada sala existe uma perspectiva. Porque eu tenho a certeza que o comentarista não desenhou esta lição para os obreiros, mas sim para a nave da igreja. Mas isso está sendo aplicado aos obreiros como se ele fosse igual a todos, mas não são. E aqui eu estou mostrando, literalmente, que o conteúdo da lição, embora que esteja desenhado para a massa, o seu conteúdo primordial é apontado diretamente para os obreiros de primeiro escalão. Então, meus pastores, os senhores têm um armamento em mãos, que é esse trimestre, poderoso para ser usado a seu favor. O que nós estamos sugerindo é que, se você fazer uma convocação dos seus obreiros para sentar, eles não têm opção nenhuma de dizer não. Quando eu falo sentar, vou aqui especificar porque a gente tem que falar bem claro, é para você dar uma palestra, para você dar ensinamentos, para você começar a filtrar suas vidas pregressas. E para isso tem que sentar, tem que gastar tempo. E essa convocação, quando você começar a fazer, eles não têm a opção de dizer não para o senhor ou para os senhores. Porque o tempo em que eles deveriam ter dito não seria quando você o acionou com a proposta de imposição, de impor as mãos sobre a cabeça dele para apresentar ao ministério. E ali eles tamparam o sorriso de orelha a orelha e concordaram com todos os termos. Meu irmão, se você está trabalhando incansavelmente para conseguir um cargo dentro da igreja, você está sujeito a estes crivos, a estes quesitos, a estes termos. Não pense que somente você chegando lá, chegando, já tem o cargo X e pronto, e acabou. Não. Você tem que obedecer às diretrizes que correspondem àquilo que você tanto almejou. Não existe a opção de sair. Só para você ter uma ideia da seriedade disso, ainda que a pessoa fracasse na fé, mas você está pensando que, se ela for à eternidade com a vida fracassada, quando chegar no dia do julgamento, ela vai ser julgada como pessoa comum? Não vai, meu irmão. Não vai ser julgada como pessoas comuns. Mesmo que chegue ao seu pastor e entregue o cargo. Meu irmão, você pode entregar o seu título, mas a imposição de mão foi registrada, está registrada no cartório dos céus. E está selada com sangue. Com isto eu quero dizer para você que, se a pessoa for para a eternidade fracassada, mas na vida já foi pastor, já foi um auxiliar, já foi um obreiro de qualquer espécie, no dia do julgamento, eles serão tratados como pastores, como auxiliares, como obreiros. Ainda que tenham entregado a sua carteira nas convenções e nos gabinetes. Mas no dia dos julgamentos, eles serão tratados segundo a imposição de mãos que houve sobre a sua cabeça. É sério isto aqui, muito sério. Então, meus pastores, o poder está sobre suas mãos. O poder foi lhe entregue por Deus. Estes homens não podem estar recebendo ensinamentos, os mesmos ensinamentos, que o restante da massa.
O crivo que estes homens têm que passar são os seus, desenhados por você. O linguajar é outro, a tomada de decisão é outra, a forma de expressar. Então o que é que você vê no texto, quando você lê ele? É que isto era comum nos líderes nos dias de Jesus. E que estas coisas, estas misérias que estavam acontecendo na vida desses líderes, não poderia refletir nos líderes que estariam na frente da igreja de Cristo, sendo a própria igreja. Como membros deste reino, nós não podemos ter um comportamento como estes que tiveram nos dias de Cristo e que, lamentavelmente, a gente consegue identificar se repetindo nos nossos dias. Homens que se contentam quando vão ofertar, tiram um maço de dinheiro do bolso e começam a desfolhear e dizer assim, não, esse aqui não, esse aqui não. E ficam os dois irmãos, um do lado e outro do outro, constrangidos com aquela situação, querendo reconhecimento. Meu irmão, a sua oferta não valeu o esforço que você fez para tirar do seu bolso. Já foi pago. Não é obrigado você ofertar, não é obrigado você jejuar, não é obrigado você prestar caridade, não é obrigado. Mas, versículo de número 3, capítulo de número 6 de Mateus, Jesus dizendo: trate seu primeiro escalão antes deles se posicionarem diante da igreja que está sobre a sua responsabilidade. É você que vai responder por elas. Agora, não trate o seu primeiro escalão com suas ideologias, segundo o seu partidarismo. Não. Trate o seu primeiro escalão com as escrituras sagradas, com os propósitos do reino, sabendo que você vai prestar conta daquilo que foi lhe entregue, que foi confiado a você. Lembre-se, eles não têm opção de escolha. Não importa se eles são graduados ou pós-graduados. Não importa. Não temam-os, ainda que sejam PhDs. Mas a responsabilidade está sobre as suas mãos. É você quem vai responder. Não importa quantos diplomas estes tenham. Não importa. Tudo o que importa é que eles aceitaram a sua imposição de mãos. E para fechar este pensamento, faço uso de um jargão popular. Se comem do seu pirão, por que não experimentar também do seu cinturão? E isto é tudo. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe poderosamente. Em nome de Jesus Cristo, o vídeo sempre fica longo. Dou graças a Deus pela sua vida, se você nos acompanhou até aqui. Que Deus continue lhe abençoando poderosamente em nome de Jesus Cristo. Não vou cansar de dizer isto, até porque nós dependemos de sua graça para subsistirmos neste mundo. E sobre a sua graça nós somos abençoados. E se somos abençoados, por que não transferir bênção por bênção? Em nome de Jesus, glória a Deus.